De volta com o Band Cidade, e a gente recebe a partir de agora o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer enorme mais uma vez estar aqui de frente com você, nesse programa tão festejado, de grande audiência. A gente fica feliz de poder bater esse papo com você. Alegria recebê-lo, doutor Erval. Vamos começar falando sobre esse recente episódio envolvendo a postura de um ex-magistrado. O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, foi hackeado, teve conversas divulgadas, conversas dele com o procurador da República. Como é que o senhor vem acompanhando, o senhor como líder da magistratura estadual do Rio Grande do Norte, como é que o senhor vem acompanhando esse episódio, doutor Erval? Vamos aqui dividir, né? Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? Eu tenho batido nessa tecla, é o seguinte: nós não podemos legitimar o hackeamento, a invasão de celulares e aplicativos, não porque é de um ministro da Justiça, de um procurador da República, de um cidadão. Os fins não podem justificar os meios. Nenhum de nós, principalmente na era da modernidade, na era da informática, onde quase todo mundo tem um smartphone, quase todo mundo interage com aplicativos, que é Telegram, WhatsApp, redes sociais, temos a nossa intimidade. Às vezes a gente está em grupos aqui, fica às vezes numa mesa conversando, às vezes você está falando um mal do outro, mas está dentro de uma intimidade com alguém, e você vai querer que sua intimidade seja violada? Não. Então não vamos legitimar isso. Isso não pode ser permitido, é o primeiro fato. Segundo fato, tem que realmente ser investigado. Por quê? Porque ali há possibilidade, em tese, não estou me manifestando, de que a quebra de um princípio básico, uma garantia processual de qualquer cidadão, dentro de um devido processo legal, que é a imparcialidade, tenha sido atingida. Isso é sério também. Agora, o meu ex-colega e ministro, e o procurador também, inclusive o ex-colega e ministro foi já à comissão, né, foi espontaneamente. Espero que o procurador também vá, foi convidado, não é uma determinação, não foi uma espécie de convocação. Eles negaram os conteúdos, inclusive indicaram algo que tanto a associação, e penso que vocês também como jornalistas não admitem, nós estamos juntos nessa luta, que são as fake news, né? A gente não pode permitir fake news. Por outro lado, a gente sabe que seu colega jornalista tem uma reputação séria, ganhou vários prêmios. É o Glenn Greenwald. Né? O Glenn Greenwald. Ele, evidentemente, sabe que juridicamente isso não é permitido, nem de onde ele veio e nem aqui no Brasil. Mas ele tem, indiscutivelmente, ele parece que diz no Intercept, deixa muito claro, o lado político. Agora, eu vou sair dessa esfera política e vou defender o que eu tenho defendido. Investigação de todos os lados. A investigação de algo que está muito claro, que é a violação, e um crime patente, que é o crime do hack e a violação. E a apuração, por parte se houve abuso ou não de autoridade, e a quebra da imparcialidade que tem que haver, porque ninguém, nem o ex-juiz, nem ministro da Justiça hoje, nem o procurador, podem abusar de autoridade. Agora, quero finalizar isso pedindo para você, que é uma grande jornalista, para mim, uma das maiores jornalistas desse estado, que acompanhe dentro dessa celeuma, dentro dessa discussão que está envolvendo, e todo mundo só fala disso, e todo dia um capítulo novo dessa técnica investigativa do jornalista, que você acompanhe e possa trazer para os seus ouvintes, e aqui no Band Cidade, algo que está acontecendo que é muito errado. Você, inclusive, acompanhou na época, ficou um pouco fora da mídia, que foi as 10 medidas contra a corrupção, toda a evolução indiscutível que nós tivemos. Verdade, saiu do foco saiu, mas agora, você vai né, entender, doutor está Erval? voltando de modo muito equivocado, errado, inclusive desvirtuado, e que eu estou muito preocupado. E podem até me acusar agora de corporativista por isso, e eu estou preparado, faz parte. Mas não podemos permitir que num contexto desse muito sombrio, muito, vamos dizer, tumultuado, e principalmente que os senadores da República, em especial os da Comissão de Constituição e Justiça nesse momento, de modo assodado, eu conversei inclusive em especial com o senador Stevenson aqui, Potiguar, estou conversando também com a senadora Zeneide de Jean Paul Prats, na calada da madrugada, o que é que estão querendo aprovar? Toque de caixa. O projeto de abuso de autoridade que vai tolher, intimidar o combate à corrupção nesse país, que evoluiu muito, porque ninguém pode deslegitimar todo o trabalho feito da Operação Lava Jato,
só por causa dessa circunstância específica que deve ser apurada, e querem aprovar justamente esse projeto de abuso de autoridade que vai intimidar os juízes e membros do Ministério Público de todo o país, e que se a gente, na terça-feira, não corre lá, juízes e promotores de todo o país e afrentas, teria sido aprovada a toque de caixa. Eu peço que você, como uma jornalista competente, uma jornalista investigativa, uma jornalista que acompanha tudo, não permita que isso não seja discutido. Se você ler, eu vou passar para o seu WhatsApp agora, a nossa nota técnica da Afrentas e o projeto de lei, doutor Deval. Qual? Esse projeto de abuso de autoridade, ele é extremamente complexo. Isso. Agora, o que o senhor acha de mais grave? O que afronta mais? Veja bem, eu sua queria visão? discutir, Ana. O que eles estão querendo é justamente num momento desse. Você acha, sinceramente, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou aqui me meter ali e perguntar. Você acha, sinceramente, com toda a sua experiência, o entrevistado que nós temos clima, não, mas você acha que nós temos clima nesse momento? Sérgio Moro sendo ouvido ontem, inclusive sendo totalmente desvirtuado a informação técnica que ele vinha, porque ele foi para ser, vamos dizer assim, indagado sobre circunstâncias da Intercept e tudo aquilo, mas ele foi totalmente, vamos dizer, explorado em outras nuances, né? Se ampliou sobre a circunstância político, muitas vezes de politicagem, que você sabe, tudo bem, a casa desvirtua. Você acha que tem clima nesse momento para a gente discutir algo tão profundo e que precisa se debater tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, quanto um projeto de tão larga, vamos dizer, amplitude como abuso de autoridade? Aí você me diz, mas doutor, o senhor não quer que se criminalize um possível abuso de autoridade? Pelo contrário, eu quero sim. Eu defendo sim que juízes e promotores que cometam abuso de autoridade sejam responsabilizados sim, porque ninguém está acima da lei. Inclusive eles já são, já tem uma lei. O que eu não posso permitir é que se intimide em abstrato e se, vamos dizer, intimide por força de legislações em abstrato, juízes e promotores tenham receio de cumprir as suas atribuições constitucionais. E como é que a gente faz isso? Quando se identificar juízes e promotores que se excedam, e muitos se excedem, infelizmente, eles sejam o quê? Processados. Quantos juízes e promotores, inclusive no nosso estado, cometeram supostos ilícitos e foram processados? Cabe, inclusive, a mim, olha que coincidência, eu, como presidente da associação, vou defendê-los, no caso, os juízes. Aqui, por exemplo, o doutor Fernando Vasconcelos vai defender os promotores. E os outros presidentes da associação também. Mas outra coisa, agora, não confundir tudo isso e querer trazer o projeto de lei de abuso de autoridade a toque de caixa. Seria uma forma de uma vingança, o senhor interpreta dessa forma, por parte dos congressistas? Olha, eu não queria ter que usar essa expressão, mas você, como uma jornalista perspicaz, inteligente e que pega as coisas no ar, você traz, e eu sou obrigado a concordar com você. Infelizmente é. O senador Rodrigo Pacheco é um senador, inclusive, muito culto, meu colega advogado, ele foi entrevistado em uma emissora, ele retirou essa palavra, tá? O jornalista, seu colega, também com a mesma experiência sua, usou essa palavra, ele tirou. Ele disse que não. Ele disse que o projeto de lei já estava pronto, ele disse que fez alguns ajustes, usou até a expressão madrugada, ele confessou, depois você procure saber, eu não vou dizer o nome da emissora para você depois não ser, evidentemente, retaliado aqui, mas ele usou, ele disse que foi na madrugada, que fez alguns ajustes, e ele disse que esses ajustes ele levou a pedido, inclusive, claramente, né, de colegas que precisavam, nesse momento, trazer esse assunto à tona. Por que esse assunto tem que vir agora? Agora, por que tem? Então, por que não traz as 10 medidas juntas? Com todo respeito, eu vou dar nome aos bois, que você sabe que eu não tenho papa na língua, tá? Quem fez a primeira articulação, a gente sabe quem foi, tá? A gente sabe quem foi, e eu vou dar nome aos bois. Foi, com todo respeito que eu tenho, que é um dos investigados, e são vários que estão lá, foi o senador Renan Calheiros, que já várias vezes acusou a magistratura. Ele deveria responder em concreto às acusações que ele tem.
ele deve ter bons advogados e não querer atingir a magistratura como um todo, como ele vem querendo atingir. Então, quantas vezes ele atinge a magistratura e quer, evidentemente, ir contra toda a magistratura, ele que aponte quem são os juízes e promotores que agem em excesso contra ele, para que o CNJ, CNMP e as autoridades responsáveis puna os que estão se excedendo contra ele. E não ele queira atingir os mais de 14 mil juízes, e eu não sei quantos promotores tem, mas deve ser mais ou menos a mesma quantidade. Eu não acho absurdo. E quem pede com isso é a sociedade brasileira. Você acha que, então, que é o momento do Congresso analisar as 10 medidas contra a corrupção? As medidas contra a corrupção, o grande bandeira do Ministério projeto Público, de abuso de autoridade anos. também, mas não a toque de caixa. Eu defendo que a gente possa discutir isso dentro do ritmo normal do devido processo legislativo. O que o senador Stevenson, eu até convido e peço que você convide o senador Stevenson para vir aqui no programa, diga que eu instiguei ele, para ele dizer o que ele me disse. Eu tenho certeza que o senador Stevenson é um homem público que não vai arredar do que ele me disse, que ele está, evidentemente, se sentindo o quê? Poxa, aqui está sendo tudo a toque de caixa. A gente não tem tempo de parar, pensar, a gente não tem tempo de, evidentemente, analisar com mais cuidado, com mais cautela, justamente o teor desses textos. Presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutor Erval Sampaio. Muito obrigada, doutor Erval. Eu agradeço, sempre à disposição para tratar de todos os temas que vocês entendam devido, para a gente poder discutir e, evidentemente, evoluir e que a sociedade bem informada, a sociedade com certeza poderá cobrar do povo. Obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política estão lá no politicaemfoco.com. A você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50 aqui na tela da Band. Até lá.